Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. A palavra de hoje nos mostra que o evangelista Marcos, ao mencionar que outra vez Jesus entrou na sinagoga, ele relaciona este episódio com o daquele homem possuído de um espírito impuro na sinagoga de Cafarnaum. Quando Jesus liberta o homem, os demônios lhe perguntam se ele queria destruí-los. E agora, quando Jesus cura o homem da mão seca, são os fariseus e os partidários de Herodes que decidem destruir Jesus. Então, Jesus, com a sua prática provocadora, mostra que o serviço à vida não pode ser barrado por preceitos legais que atentem contra a própria vida. Uma religião de rígidos preceitos se presta somente ao favorecimento dos privilégios e do poder das suas elites. Hoje, nós vemos as maiores potências do mundo que acumulam poder financeiro e militar promoverem a guerra para o que buscam um respaldo religioso. Os povos colocam a sua esperança em uma ética mundial para salvar a humanidade do caos e da destruição. Qualquer ética, seja religiosa ou secular, terá como fundamento o compromisso com a justiça e fraternidade, levando em conta as ações práticas de promoção da vida para todos. E um dos grandes feitos de Jesus aconteceu quando ele estava na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. E o Senhor se encontrava diante de um desafio, não em relação à cura, e sim por causa da religiosidade. A religiosidade deixa profundas marcas de derrota e fracasso. O que aquele homem estava fazendo lá dentro da sinagoga? Sinagoga era um lugar de adoração. Provavelmente aquele homem estava lá porque fazia parte do grupo, mas não havia experimentado um milagre em sua vida, porque estava vivendo a religiosidade. Isso acontece nos dias de hoje. Quantos vivem a religiosidade
e vivem debaixo de um jugo terrível. Aceitam viver a derrota simplesmente porque ainda não conheceram aquele que era, que é e que há de vir. A atrofia da mão daquele homem talvez tenha se agravado com o decorrer dos tempos, ou talvez ele nascera assim. Enfim, era um quadro de conformismo. O que eu posso fazer se minha vida não muda? O que eu posso mais fazer se o meu marido não se converte? É a pergunta que muitos inconformados fazem. Mas também muitos que estão conformados e não sabem mais o que fazerem de suas vidas. Mas hoje, Deus quer curar as suas mãos atrofiadas. Hoje o Senhor quer restaurar as suas mãos infrutíferas. Uma mão atrofiada não encontra força para segurar sequer um objeto, ou operar um equipamento, até mesmo segurar um celular. E o inimigo de Deus quer fazer com que a sua mão fique sempre atrofiada, para que você nunca consiga louvar a Deus. Mas nesse momento, levante a sua mão para o alto e receba de Deus a sua graça. Deus vai curar todas as suas atrofias espirituais e físicas. Existem no meio de nós muita gente com as suas habilidades atrofiadas, com seus talentos enterrados e sem esperança alguma. Mãos paralisadas pela decepção, pelo medo, pela mágoa, pela falta de perdão. Mãos que não mais produzem, porque Satanás conseguiu convencer que sua mão não prospera. Mas Deus te fala nesse momento que em tudo que você vai colocar a mão, Deus, o Senhor, prosperará. Mãos atrofiadas pertencem a religiosos fariseus que nunca experimentaram o milagre da ressurreição. Hoje Deus quer curar as suas mãos atrofiadas. Hoje Deus quer te restaurar. Aquele homem estava numa posição lateral porque Jesus o chamou para o meio. Vir para o meio significa abandonar a incredulidade, a indecisão, a dúvida, o conformismo. Vir para o meio significa deixar as impossibilidades, os preceitos humanos. 3 coisas importantes o Senhor manda fazer antes de nos curar da atrofia. Levante-se, vem para o meio e estende a sua mão. Então, você precisa se levantar nesse momento. Deus não fará nada se você não se levantar. Então levante-se. O teu passado não pode te condenar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O Senhor quer que você se levante, que você tome a decisão, que você faça a sua parte. Uma das coisas que não acompanharam o ministério de Jesus foi a timidez. Quando Jesus estava na sinagoga, perceba que ele se encontrava numa posição centralizada e ele disse ao homem: vem para o meio.
Vir para o meio implica em você ter que deixar de lado a timidez, o desânimo, a preguiça. O milagre acontece quando você se apresenta diante de Deus. Então o Senhor está mandando você se levantar e vir para o meio. Não perca a chance, não perca a bênção. Mas você precisa também mostrar a sua deformação para Jesus. Então mostre a sua mão atrofiada, mostre para Ele a tua dor, o teu sofrimento. Quando aquele homem estendeu sua mão, aconteceu algo. Ele foi curado. Então hoje você vai apresentar ao Senhor as suas angústias, as suas decepções, as situações de atrofia da sua vida, e o Senhor vai restaurar tudo. Deus quer que a sua situação de atrofia seja mudada agora mesmo. Não importa como as pessoas verão isto. Você precisa tomar uma atitude, levantar-se e mostrar a sua situação para Deus. E com certeza Ele vai te curar. Você vai receber a bênção. Aquele homem que estava com a sua mão atrofiada havia recobrado todas as suas habilidades, e isto significa que ele receberia tudo em dobro. Porque uma pessoa com determinada deficiência precisa se habilitar, dentro de suas limitações, a fazer coisas para poderem viver o máximo que puderem, independentes. Então hoje Deus quer devolver as suas habilidades, os seus dons, as suas mãos, a sua força de trabalho, a sua capacidade. Deus quer devolver a sua dignidade. Levante-se, vem para o meio, estende a sua mão e ela ficará curada por Jesus, o médico dos médicos.